Nosso assunto agora são os impactos que já começam a afetar o setor produtivo brasileiro, mesmo antes da entrada em vigor da tarifa de 50% anunciada por Donald Trump. Eu converso com Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Sérgio, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Sérgio, os produtores do Mato Grosso do Sul paralisaram a produção voltada ao mercado americano. Qual é a ideia a partir de agora? Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. O Brasil inteiro está em uma situação de extrema dificuldade, como bem falado agora pelo CEO da Embraer, o Francisco, é um embargo a qualquer setor. Nós aqui do Mato Grosso do Sul temos uma preocupação muito grande, que é o setor de minério, o setor de carnes, né? A situação da bovinocultura é muito grave, porque nós temos hoje confinamentos de milhares de animais. Esses animais têm uma escala já programada de entrega para os frigoríficos, né, para o abate, e, de repente, fomos surpreendidos aí por essa tarifa. As empresas hoje não querem embarcar esses pedidos, porque chegarão nos Estados Unidos depois do dia 1º, e com certeza chegando lá, eles não vão conseguir o desembaraço sem o pagamento dos 50%. É algo assim praticamente proibitivo imaginar uma tarifa de 50% para qualquer atividade, né? Então isso tem causado um transtorno de início para os frigoríficos. No nosso estado são 5. Esses 5 frigoríficos hoje já suspenderam a produção, ou seja, os pecuaristas não têm como entregar o boi. Então, não é simplesmente deixar o gado no pasto, porque, na verdade, a maioria desse gado hoje está confinado, porque o americano tem uma exigência de qualidade desta carne. Então, foi feito um trabalho com essas cadeias para entregar um produto de extrema qualidade para o mercado americano. Então, nós não temos hoje o que fazer com esses bois confinados. E outras atividades também, como a celulose e com o próprio minério de ferro. Então, é assim algo de preocupação extrema para todos nós hoje. A cadeia começa, né, a receber os impactos e assim nós estamos em busca insistente em encontrar uma solução. Eu estava agora há pouco com o senador Nelsinho Trade ao telefone, já definido aí uma comissão formada por 4 senadores e 4 suplentes em missão oficial para o Congresso americano. Devem ser recebidos lá pelo senador republicano Rick e Scott, e outros também do Congresso americano, para que, de certa forma, a gente consiga ser atendido com um pedido de prazo para que essas empresas consigam, de certa forma, entregar os produtos pedidos que foram feitos, né, sem o risco, né, de uma sobretarifa. Isso é o momento de agora, de hoje. Então, nós precisamos destravar os portos. Nós temos no Brasil diversos produtos que estão aguardando essa decisão, e eu entendo que nesse momento o que poderíamos fazer de imediato é pedir uma prorrogação de prazo. Qual é o prejuízo a cada dia parado? Olha, a gente não pode mensurar porque nós temos uma cadeia de produção, mas você imagina um frigorífico que abate 15 mil cabeças de gado por dia, né, o reflexo que isso dá no setor do agro a campo. Todos esses, a grande maioria desses bois sendo confinados com ração, né, e para ser embarcado em um projeto. Então, é um prejuízo incalculável quando você coloca a cadeia da produção. Então, são indústrias que produzem a ração para esses animais, né? Então, também esse empresário que está confinando os bois hoje, ele não tem condições de receber a ração, e assim, é um prejuízo incalculável na cadeia. Então nós entendemos que pedir hoje 90 dias de prazo é o mínimo para que a gente consiga entregar essa primeira leva de pedidos que estão, de certa forma, já encaminhados no processo, para que a gente não tenha essa paralisação total, que é o que está acontecendo hoje, e para que a gente consiga criar aí uma comissão empresarial, porque o prejuízo ele é para a empresa brasileira, para o produtor de um modo geral, para o brasileiro como um todo, mas também é para o americano.
Então, por exemplo, o Mato Grosso do Sul já lidera uma grande frente de desenvolvimento da produção de laranja hoje, e isso será impactado diretamente. Mas nós temos os produtores de laranja que vendem para os Estados Unidos hoje, e esses produtos hoje estão em trânsito. Então, é uma preocupação muito grande, e nós esperamos que a gente consiga esse prazo. Nós, empresários, estamos mobilizados, e aí destacando que o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, tem, de certa forma, nos ajudado muito no diálogo, e eu tenho certeza que essa comissão do Senado também fará um trabalho brilhante nesse período, porque a comissão deve sair do Brasil no dia 29, e já tem lá acertado no Congresso americano uma agenda de discussão, que a base principal é o pedido de prazo. E aí sim, depois, a gente espera sentar numa mesa e discutir setorialmente empresas que poderiam receber, de certa forma, algum benefício, e as outras que o governo americano entender ou o governo brasileiro entender que nós não podemos evoluir sem essa sobretarifa. Alberto, pode fazer a sua pergunta. Sérgio, é uma cadeia produtiva totalmente perecível, porque o boi confinado no pasto tem um momento ótimo de ser mandado para o abate. Mesmo que você mande para o abate e produza a carne, deve ter um limite de estocagem. Quer dizer, você também não pode estocar tanta carne assim. E tudo representa custo. Então, uma parada brusca na ponta é uma onda de choque que vem por toda a cadeia produtiva. Numa situação extrema, você acredita que parte desse produto pode ser direcionado para o mercado interno? O mercado interno brasileiro teria a condição de absorver pelo menos parte disso? Olha, com certeza não, né? Até porque essas empresas estão organizadas para exportação. Buscar um novo mercado também, você não consegue buscar um novo mercado amanhã cedo para embarcar, vamos dizer assim, o que nós temos de estoque. Um frigorífico consegue estocar 2, 3 dias de produção, não mais do que isso. Então, ele é obrigado a suspender a sua produção, o seu abate, porque ele não tem onde colocar a carne. E ele não pode mandar a carne também para o mercado americano, porque ele não tem condições de pagar os 50% lá nos Estados Unidos. Então, é um descompasso isso. É um contrassenso nós imaginarmos que estamos numa situação dessa. Quando você avalia uma guerra como a Ucrânia, com a Rússia, quando você imagina uma guerra da Síria, quando você imagina uma guerra contra o Irã, agora, uma guerra americana, como essa colocada à mesa, da noite para o dia, colocando em xeque todo um setor produtivo direcionado para o mercado americano que inclusive é superavitário em relação ao Brasil, ou seja, isso é uma guerra. Nós não podemos pactuar com isso. Nós precisamos entender que o nosso parceiro americano é de longa história. O presidente Trump tem seus motivos de entender que 50% é uma defesa, mas nós temos o nosso contraponto. Nós precisamos sentar à mesa para discutir. Nós não podemos mandar uma carta para o país dizendo, a partir de tal dia você vai pagar 50%. Então isso não é aceitável. Nós entendemos que os Estados Unidos também não vamos dizer assim, liderado por um ser somente. Ou seja, é a boa vontade do presidente da República que, de certa forma, supera todo o mercado empresarial americano, todo o mercado empresarial brasileiro. Então, nós precisamos entender que precisamos de prazo, que não é assim a boa política, né? Principalmente a política empresarial. O empresário americano vem aqui, você faz um negócio, faz um pedido, faz uma programação, e de repente aparece uma guerra no meio do caminho, e isso é uma guerra. Nós não podemos ter essa guerra no meio da produção entre dois países sérios. E é nessa linha que eu defendo o diálogo. Mas hoje, para destravar a nossa economia, nós simplesmente precisamos de um novo prazo. E é isso que nós estamos pedindo. Sérgio, muito obrigada pela sua entrevista. A gente fica aqui torcendo de fato para que haja uma solução e que ela seja em breve. Obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigado e contamos muito com vocês nessa agenda. Pode contar com a gente.